Introdução. Neste vídeo você vai saber o que torna os empreendedores pessoas diferentes, qual a diferença entre empregados e empreendedores, vai saber por que é preciso trabalhar de graça por algum tempo sem ter salário, os 3 tipos de dinheiro, componentes essenciais de um negócio bem-sucedido que serão comentadas e analisadas ao longo do vídeo, e muitas outras lições também, que estão no livro de Os Empreendedor Rico de Robert Kiyosaki. Capítulo 1. Qual a diferença entre empregados e empreendedores? O primeiro aspecto que faz diferenciar os empreendedores dos empregados e a mentalidade. Um dia perguntei a meu pai rico qual era a diferença entre um empregado e um empreendedor. A resposta foi a seguinte: os empregados procuram um emprego depois que o negócio já está constituído. O trabalho do empreendedor começa antes de o negócio existir. Índice de fracasso de um empreendedor. As estatísticas indicam que 90% de todos os novos negócios fracassam nos primeiros 5 anos de existência. As estatísticas também revelam que 90% dos 10% que sobrevivem por mais de 5 anos fracassam antes de completarem 10 anos de existência. Em outras palavras, aproximadamente 99% de todos os negócios iniciantes fracassam no prazo de 10 anos. Por quê? Embora existam muitas razões para isso, aquelas a seguir constituem algumas das mais críticas. 1. As escolas preparam os estudantes para serem empregados que buscam empregos, em vez de preparar empreendedores que geram negócios e empregos. 2. As habilidades necessárias para um bom empregado não são as mesmas exigidas de um bom empreendedor. 3. Muitos empreendedores não chegam a montar um negócio, eles se esforçam para criar um emprego exclusivo. Tornam-se autônomos em vez de proprietários de um negócio. 4. Muitos empreendedores cumprem longos horários e recebem menos por hora do que seus empregados. Daí, muitos desistem por exaustão. 5. Muitos empreendedores novatos começam sem a suficiente experiência devida e sem o capital necessário. 6. Muitos empreendedores têm um excelente produto ou serviço, mas não possuem as habilidades necessárias para montar um negócio bem-sucedido em função desse produto ou serviço. O trabalho intenso encobre um projeto inadequado. Um negócio inicialmente mal concebido pode ser capaz de sobreviver se o empreendedor trabalhar arduamente e for determinado. Em outras palavras, o trabalho intenso pode ocultar uma estrutura inadequada e impedir que o negócio fracasse. O problema é que, se o empresário parar de dar duro, o negócio se desmantela e afunda. A tarefa do empreendedor. No início deste vídeo disse que o trabalho de um empreendedor começa antes do negócio existir, mas qual é esse trabalho? A tarefa do empreendedor é projetar um negócio que possa crescer, contratar muita gente, agregar valor aos clientes, ser um cidadão corporativo responsável, trazer prosperidade a todos os que trabalham no negócio, ser caridoso e, eventualmente, não ser vital para a sobrevivência desse negócio. O empresário de sucesso projeta mentalmente um negócio antes de este existir. De acordo com meu pai rico, essa é a tarefa do verdadeiro empreendedor. 2. O fracasso que leva ao sucesso. Logo depois de ter fracassado no meu negócio de carteiras, fui procurar meu pai rico e perguntei: o que fiz de errado? Achei que tinha previsto tudo direito. Pai rico me encarou e disse: os perdedores desistem quando fracassam. Os vencedores fracassam até ter sucesso. E disse: o mundo está cheio de gente que quer ser empreendedor. Esse pessoal fica entrincheirado em suas mesas,
Tem títulos importantes como vice-presidente, gerente regional ou supervisor e alguns até recebem salários decentes. Esses candidatos a empreendedores sonham em fundar seu império e talvez alguns venham a consegui-lo, mas eu acho que a maioria nunca dará o grande salto. A maioria encontrará alguma desculpa, como, vou esperar até que meus filhos cresçam, preciso primeiro voltar a estudar ou assim que eu tiver dinheiro suficiente. O quadrante de fluxo de caixa. Robert Kiyosaki disse: o mundo dos negócios abrange 4 tipos de pessoas e que as pessoas de cada quadrante diferem das demais, técnica, emocional e mentalmente. I representa os empregados. O representa os autônomos, os pequenos empresários e os especialistas. O D representa os donos de grandes empresas, com 500 ou mais empregados. O I representa os investidores. Empregados são pessoas que trabalham por conta dos outros. O discurso como dos empregado é mais ou menos assim: o que quero é um emprego garantido e seguro, com benefícios. As palavras-chave dos empregados são salário garantido e seguro. Dito de outra forma, a emoção do medo aprisiona essa gente no quadrante correspondente. Se você quiser mudar de quadrante, você tem que adquirir habilidades e conhecimentos técnicos, como também, em muitos casos, superar obstáculos emocionais. Autônomos são pessoas que trabalham por si mesmo. O desafio para essa pessoa é aprender a confiar em outras pessoas para executar um trabalho melhor do que ela mesma conseguiria. Essa falta de confiança mantém essas pessoas frequentemente pequenas, já que é difícil ampliar um negócio sem confiar eventualmente em terceiros. No quadrante D estão donos de grandes empresas com 500 ou mais empregados. As pessoas do quadrante D estão sempre procurando bons funcionários e bons sistemas empresariais. Elas não querem necessariamente fazer elas mesmas o trabalho. Querem consolidar um negócio que faça o trabalho. O verdadeiro empreendedor do quadrante D pode expandir seu negócio pelo mundo todo. O empreendedor do quadrante A frequentemente se restringe a uma área limitada, uma área que ele consiga controlar pessoalmente. É claro que sempre há exceções. As pessoas do quadrante 1, os investidores, procuram um A ou D esperto, que pegue seu dinheiro e o faça aumentar. Empreendedor autônomo versus donos de grandes empresas. Pai Rico disse que muitos empreendedores não são exatamente donos, mas sim autônomos, empreendedores que têm um emprego, mas não um negócio. Também disse: você será um autônomo quando o negócio consistir em você mesmo e não houver receita, quando você parar de trabalhar e se os clientes se dirigirem diretamente a você e os seus empregados recorrerem a você cada vez que surgir um problema. Você também será um autônomo quando for a pessoa mais esperta, talentosa ou escolarizada no seu negócio. 3 profissionais liberais e homens de negócios. Profissionais liberais são profissionais que têm profissão independente, não assalariada. São como exemplo médicos, advogados, contadores, arquitetos, encanadores e eletricistas. Corretores de imóveis, de seguros e valores mobiliários. Estes profissionais inventam negócios autônomos, baseados em uma profissão ou em uma atividade técnica. A maioria dessas profissões e atividades exige licença do governo para serem exercidas. O problema com esse tipo de negócios é que não existe realmente um negócio que possa ser vendido, já que não há nenhum negócio além de seu proprietário. Em muitos casos, não existem sequer ativos. O único ativo é o dono do negócio.
Se o dono quiser vendê-lo, isso não significa necessariamente que ele conseguirá um valor tão elevado quanto os valores que se consegue pelos negócios do quadrante D. Na cabeça do meu pai rico, não fazia sentido trabalhar duro sem concretizar ativo. Franquia é um processo de entrega um negócio totalmente estruturado a uma pessoa ou empresa mediante a uma licença que uma empresa cede a outra, pelo direito de usar sua marca. Uma das vantagens oferecidas por certas franquias é que os bancos são mais propensos a emprestar dinheiro a quem pretende comprar uma franquia do que a uma pessoa que quer iniciar o negócio a partir do nada. Um dos maiores problemas com as franquias famosas é que estas costumam ser mais caras e inflexíveis com os candidatos a empresário. As franquias são o tipo de negócio que dá origem a questões legais e frequentemente acabam originando processos. As brigas entre franqueador e franqueado são algumas das disputas mais penosas do mundo dos negócios. Marketing de rede é um modelo comercial pautado na ideia de distribuição de bens ou serviços, no qual o lucro vem da venda de produtos e do recrutamento dos novos vendedores. A proposta de marketing de rede é oferecer lucro ao invés de salário. Qualquer um que queira ser empreendedor deve analisar os negócios de marketing em rede. Parte das maiores empresas incluídas entre as Fortune 500, como o Citibank, a Avon, a Levi's e a Smith Barney, distribuem seus produtos através do marketing em rede ou das vendas diretas. Segundo Robert Kiyosaki disse que qualquer candidato a empreendedor deve analisar a possibilidade de se associar a uma dessas empresas antes de se demitir do emprego. Por quê? Porque muitas dessas empresas proporcionam habilidades de vendas, expansão e liderança que não são encontradas em outra parte. Pode ser que você não queira desenvolver habilidade de vendas, expansão ou liderança, com isso você não deve largar o seu emprego. Um dos benefícios mais valiosos da associação a uma empresa prestigiada é que esta irá transmitir a mentalidade e a coragem indispensáveis a qualquer pessoa que queira ser um empreendedor. Conhecerá melhor os sistemas necessários para se montar um negócio de sucesso. Qualquer um pode ser empreendedor. Fiz esta questão ao meu pai rico, ele respondeu: qualquer um pode ser empreendedor. A baba que cuida de seu filho é uma empreendedora. E Henry Ford também era empreendedor. Qualquer pessoa que tenha um pouco de iniciativa pode ser empreendedor. E a tarefa de vocês é decidir que tipo de empreendedores querem ser, babas ou Henry Fords. Ambos oferecem produtos ou serviços valiosos. Os dois empreendedores, ambos são importantes para os respectivos clientes. No entanto, atuam em diferentes campos e larguras de faixa do empreendedorismo. É como a diferença entre o futebol americano jogado nos terrenos baldios e o futebol jogado no ginásio, na faculdade e nas grandes equipes profissionais. Com este lição aprende que embora todos nos podemos ser empreendedores, ser empresário não é o problema. A questão quando se projeta um negócio é, em que nível desse jogo eu quero jogar. Ficando alicerce para um negócio de sucesso, como qualquer edifício, a primeira coisa a ser construído é o alicerce, e isso não difere no negócio. A maioria dos novos empreendedores fica entusiasmada com um produto novo ou uma oportunidade que aparentemente os deixará ricos. Infelizmente, muitos novatos se concentram no produto ou na oportunidade, em vez de investir seu tempo no projeto que é o alicerce do negócio com base no produto ou na oportunidade. Robert Kiyosaki recomenda que mantenha seu emprego enquanto estiver estruturando o negócio em regime de tempo parcial, não pelo salário e sim pela experiência.
Isso significa que você estará ganhando uma coisa bem mais importante do que dinheiro, a experiência na vida real, mesmo que seu negócio não chegue a dar lucro algum. Antes de se enfiar no mato e acampar, você na certa se prepara cuidadosamente para ter certeza de estar levando tudo o que será necessário para sobreviver. Você prevê os obstáculos e os riscos que provavelmente encontrará, analisa as previsões meteorológicas, certifica-se de estar levando as roupas e os equipamentos adequados e verifica se tem comida e água suficientes. A jornada pelo empreendedorismo exige o mesmo tipo de planeamento cuidadoso. Mas qual será a preparação necessária para que você fique na melhor das condições exigidas pelo sucesso? Você deve começar verificando se tem a mentalidade correta, certificando-se de que pensa como empreendedor e não como empregado. Em seguida, faz a lição de casa, estuda o mercado, os clientes almejados e a concorrência. Identifica as habilidades necessárias para que o negócio tenha sucesso no mercado almejado e monta uma equipe de empreendedores solidários e consultores, os quais oferecerão as habilidades de que você precisa. Identifica alguma vantagem sobre a concorrência e as formas de se diferenciar dos concorrentes na mente dos seus clientes em potencial. Elabora um plano de negócios, mapeando a rota até o sucesso. Finca os alicerces legais adequados a seu negócio. Empreendedor versus empregado. Quais são as características de um empreendedor, em que ele difere de alguém que tem a mentalidade de empregado? A disposição para correr riscos calculados é sem dúvida um dos fatores. Outro fator é a disposição para escapar da sabedoria convencional. Como Michael afirmar, o empreendedor acabará com a descrença e experimentará alguma coisa mesmo que todo mundo diga que é impossível. Os empreendedores são igualmente peritos na utilização do dinheiro e dos recursos de outras pessoas. O mantra do empreendedor é: vamos imaginar como isso pode ser feito, e é impossível ouvi-lo proferindo frases desanimadoras como não podemos fazê-lo ou não podemos nos dar a esse luxo. Porque você quer montar um negócio. É importante entender sua motivação pessoal para querer constituir um negócio. Pergunte a si mesmo: 1. Por que quero ter meu próprio negócio? 2. Até que ponto quero ter meu próprio negócio? 3. Em que nível quero entrar no jogo? 4. Até onde estou disposto a me arriscar para participar do jogo? 5. Estou disposto a reservar um certo tempo para conhecer outros empreendedores de sucesso e os negócios que construíram. 6. Tenho medo de fracassar. 7. Conseguirei transformar esse medo do fracasso em uma força que me ajudará a levar o negócio adiante. 8. Consigo aprender a partir de meus erros. 9. Conseguirei montar uma equipe ou prefiro trabalhar sozinho. 10. Estou disposto a pagar o preço que tudo custará. 11. Estou disposto a esperar agora para ser recompensado mais tarde. 12. Estou disposto a adiar as recompensas financeiras até que o negócio se torne um sucesso, ou preciso de um prolabore. Depois de responder a essas perguntas, caso mantenha a decisão de montar um negócio, responda às perguntas que se seguem: quais foram seus maiores sucessos na vida? Quais foram seus maiores fracassos? Quantas vezes você trabalhou de graça? Você trabalharia para essa empresa mesmo sem receber nada? Sua família e seus amigos apoiarão o esforço que você dedicará a esse empreendimento. Capítulo 2. Ficando cada vez mais rico. Kiyosaki disse que se não fosse pelo fracasso de meu primeiro negócio, o segundo nunca teria dado certo. Lição 1. O fracasso como estratégia.
Aprendi, aos 9 anos de idade, que os fracassos são essenciais para que se chegue ao sucesso. Os empreendedores fracassam por duas razões fundamentais. Uma delas é que os aspirantes a empresários têm tanto medo de fracassar que ficam paralisados e aí não fazem nada. Levantam-se e vão trabalhar, sempre com alguma desculpa para não estarem prontos para largar o emprego e começar seus próprios negócios. As desculpas habituais incluem a falta de dinheiro suficiente, o risco demasiado, a época que não é favorável, a alimentação e educação dos filhos e muitas outras. A segunda razão para os empreendedores fracassarem é que eles não fracassam o quanto baste. Muitos autônomos e donos de pequenos negócios atingem um certo sucesso e então param de crescer. A curva de crescimento se transforma em um platô ou o negócio começa a morrer. O medo de fracassar é a grande razão para muita gente não ter sucesso na vida ou não ser tão bem-sucedida quanto gostaria de ser. Isso acontece não só nos negócios como também em todos os aspectos da vida. Por exemplo, se você tem medo de falar com uma moça que você goste para não ser rejeitado, então o medo de ser rejeição te faz não ter sucesso em ter uma relação com as pessoas que você goste. Fui chamado de imprudente em uma entrevista. Em resposta, contestei: neste mundo rapidamente mutante, os audaciosos são aqueles que não assumem riscos. Quem não se arrisca está ficando para trás. Quando a entrevistadora perguntou qual era meu segredo, contei como havia sido meu primeiro fracasso nos negócios, quando eu tinha 9 anos de idade, e como esse fracasso havia levado meu segundo empreendimento ao sucesso. Para encerrar, disse, percebi que fracassar era o caminho que me levaria ao sucesso. Kiyosaki disse que algumas pessoas vão em frente sabendo todas as respostas. Essas pessoas geralmente foram bons alunos. Meu processo não é esse. Eu vou em frente fracassando. Foi por isso que montei tantos negócios diferentes. A maioria destes fracassou, mas os que deram certo se transformaram em grandes sucessos, como a The Rich Dad Company. O segredo de sucesso nos negócios é estar disposto a cometer erros e aprender com eles. A tarefa de empreendedor é estabelecer novas metas, elaborar um plano, cometer erros e me arriscar ao fracasso. Kiyosaki disse: muitas pessoas têm medo de perder dinheiro, e acabam perdendo mesmo. Como ser indiferente em relação ao fracasso? Eu nunca afirmei que seja fácil, mas vai ficando cada vez mais fácil. Olhe, a questão é que o empreendedor tem muito a aprender e precisa aprender depressa. Não existe nada semelhante a um salário garantido no fim do mês para o empreendedor. Ele tem que cometer erros e corrigi-los rapidamente. Se ele evitar os erros ou fingir para si mesmo que não os cometeu, ou jogar a culpa sobre outras pessoas, o processo de aprendizado irá derrotá-lo e o negócio acabará fracassando. Um dos maiores prazeres de ser empreendedor é a capacidade de pegar uma ideia e transformá-la em um negócio de sucesso em um curto lapso de tempo. Séculos atrás, os alquimistas tentavam transformar chumbo em ouro. A tarefa do empreendedor é transformar uma ideia em ouro. Se conseguir fazer isso, você nunca precisará de um emprego. Você poderá se mudar para praticamente qualquer lugar do mundo e ficar rico. Eu faço negócios em mais de 80 países. Um de meus negócios de mineração fica na China e o outro fica na América do Sul. O âmbito de atuação de um empregado ou autônomo limita-se frequentemente a uma cidade, um estado ou um país. Certa vez fui perguntado: e se você fracassar como empreendedor e perder dinheiro? Eu disse: isso é apenas parte do jogo.
Não conheço muitos empreendedores que nunca tenham perdido dinheiro. Descobri minha estratégia para a vida aos 9 anos de idade. Sim, pelo menos do jeito que eu entendo as coisas. Se eu não estiver assumindo riscos calculados, cometendo erros e expandindo o negócio, é melhor eu sair do negócio. Se meus empregados cometerem erros demais, pode ser que eu tenha que mandá-los sair do negócio. É por isso que contrato empregados espertos, que detestam cometer erros. Eles fazem seu trabalho e eu faço o meu. Quem foi bom aluno provavelmente se dará bem no mundo corporativo ou no governo. Eu não me saía lá muito bem porque cometia muitos erros. Minhas notas eram C, D e, em algumas ocasiões, F e imaginei então que, já que eu era mestre em cometer erros, poderia muito bem me tornar um especialista em errar. É por isso que sou empreendedor e não empregado. Thomas Edison foi expulso da escola porque os professores reclamavam que ele era confuso ou dispersivo. Mais tarde, ele foi criticado por ter fracassado mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Quando lhe perguntaram como se sentia por ter fracassado mais de 1000 vezes, ele respondeu algo como: fracassei mais de 1000 vezes. Acredito que foram 1014 experiências antes que eu finalmente acertasse. São necessários pelo menos 1014 fracassos até você se qualificar para inventar a lâmpada elétrica. Então ele foi chamado de dispersivo, na escola, e fracassou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica, disse minha interlocutora. Isso significa que ele era um inventor. Como foi que isso o transformou em empreendedor? Ele fundou a General Electric, uma das empresas mais poderosas do mundo, um dos 12 membros originais do índice industrial Dow Jones, e dessas 12 empresas originais, a General Electric foi a única que sobreviveu. Nada mal para um sujeito dispersivo e avoado que fracassava muito. Então não pense que é burro demais nem diga que eu sou fracassado se você cometer os erros. Meu pai rico acreditava em aprender com os próprios erros. Ele não encarava os erros como algo ruim, simplesmente como oportunidades para aprender alguma coisa sobre os negócios e você mesmo. E dizia: os erros são como placas de pare. Os erros dizem calma, pare aí, espere um pouco, tem alguma coisa que você não sabe. É hora de parar e pensar. Ponto. Também dizia: um erro é um sinal de que chegou a hora de aprender alguma coisa nova, algo que você ainda não sabe. Seguindo essa linha de raciocínio, ele acrescentava: há muita gente preguiçosa demais para pensar. Em vez de aprender algo novo, essa gente pensa nas mesmas coisas dia e noite. Pensar é um trabalho duro. Você expande sua capacidade mental quando é obrigado a pensar, e quando você expande sua capacidade mental, sua riqueza aumenta. Transforme o azar em sorte. Aprenda a transformar o azar em sorte, é a segunda lição do pai rico devido às diferenças que percebi entre ele e meu pai pobre no que se referia a cometer erros. Na minha opinião, é a filosofia pessoal de cada pessoa, sobre a questão dos erros, que determina se ela terá ou não sucesso na vida. Recriminar sem aprender é tentar achar o culpado em relação aos erros que você comete. Meu pai pobre ficou zangado, deprimido, abalado e culpou tanto o franqueador quanto os seus sócios pela falência do negócio e perda do dinheiro. Foi nessa época que entendi por que meu pai rico havia enfatizado a importância de parar, pensar, aprender e corrigir-se a partir dos erros. O estado mental e emocional de meu pobre pai evidenciava que ele havia ignorado muitos sinais de pare e estava recriminando e não aprendendo.
Brigou com seus sócios e depois gastou o dinheiro que lhe restava contratando um advogado e processando o franqueador. Dito de outra forma, ele usou seu dinheiro para atribuir seus problemas ao franqueador. É por isso que esta lição sobre erros, má sorte e ser o tonto dos tontos, mas mesmo assim ficar cada vez mais rico, é tão importante para mim. Seria um erro fazer uma escolha errada. Definir algo como errado é questão de perspectiva. A perspectiva do empreendedor é diferente da do empregado. Experimentar coisas novas, especialmente aquelas que os outros acham que não funcionarão, é parte essencial da vida do empreendedor. Uma vez que a tendência do empreendedor é se aventurar por caminhos ainda não desbravados, existe sempre uma possibilidade muito maior de tropeçar. A maioria dos empreendedores admite e aceita esse fato. Experimentar significa tentar algo para ver se irá funcionar. Evidentemente, nem todas as experiências dão certo. Se houvesse certeza, a coisa não seria uma experiência. Às vezes, as coisas dão errado, mas quando alguém experimenta alguma coisa que não dá certo, será isso um erro. Normalmente, os empreendedores absolutamente não encaram isso como erros e, sim, como experiências, riscos calculados. Lembre-se da história de Robert sobre Thomas Edison. A anatomia dos erros. O medo de cometer erros na verdade inclui dois aspectos primários, o medo das consequências e o medo de parecer um idiota, a percepção. Não quer dizer com isso que seja errado considerar as consequências de uma ação. Ser empreendedor não quer dizer agir de maneira irresponsável. Nenhum empreendedor iria testar um novo sistema de freios automotivos, imprimindo o máximo de velocidade ao veículo e pisando no pedal, quando o carro chegasse a 3 metros de distância de um obstáculo. A diferença entre um empreendedor e um empregado é que o empreendedor não se deixa paralisar por consequências remotamente possíveis, mas, sim, encontra uma forma de minimizar as previsíveis consequências adversas. Capítulo 3. Por que trabalhar de graça? Lição 1. As diferenças entre emprego e trabalho. Kiyosaki disse: se quiser ter sucesso você precisará saber essa diferença. Um emprego é uma coisa pela qual eu recebo quando faço, você é remunerado em função do seu emprego, por outro lado você não recebe nada por ter trabalhado. Kiyosaki disse em matéria de dinheiro: quanto mais você fizer a lição de casa, mais dinheiro ganhará no seu emprego. As pessoas que não fazem a lição de casa ganham menos dinheiro, independentemente de serem empregados ou empreendedores. Por exemplo, para uma pessoa se tornar médico gastam muito dinheiro e muito tempo aprendendo a ser médicos antes de começarem a receber por seus serviços. Essa é uma das razões pelas quais os médicos ganham mais do que a maioria das pessoas. Outro exemplo, para se tornar um atleta profissional a pessoa tem que trabalhar muito tempo de graça. Não sei de nenhum atleta que tenha sido pago para treinar o esporte no qual se tornou excelente. A maioria dos atletas profissionais começa na juventude e treina muito mais e com mais empenho do que os atletas amadores. A maioria deles treina durante anos, paga treinadores e treina longamente, bem antes de se profissionalizar. Os atletas profissionais tiveram que fazer a lição de casa antes de conseguir trabalhar como profissional. Não estou enfatizando que você se torne um médico nem um atleta, quero que saiba que se você quer ganhar muito, você tem que trabalhar de graça por algum tempo. 2. A lição de casa do empreendedor. Antes de pedir demissão, o futuro empreendedor deve fazer sua lição de casa. Isso significa certificar-se de que os 5 componentes do quadrante cash flow serão cumpridos em seu novo negócio. 1.
Produto 2. Aspectos legais 3. Sistemas 4. Comunicaram 5. Fluxo de caixa. O cumprimento insatisfatório de apenas uma das 5 funções poderá ser suficiente para que o negócio enfrente dificuldades financeiras ou não consiga crescer. Por essa razão, a lição do capítulo 1 foi: um negócio bem-sucedido é criado antes mesmo de começar a existir. Capítulo 4. Experiência da verso primeiro da classe. Lição 4. O sucesso revela os seus fracassos. O que quer dizer com isso? O sucesso revela os seus fracassos. Em outras palavras, os seus pontos fortes irão revelar as suas deficiências. Para melhor perceber esta lição, Robert explica como os seus pontos fortes o levou ao fracasso. Nosso negócio de carteiras de nylon para surfistas foi bem sucedido em 2 dos 5 níveis. Tivemos sucesso em matéria de comunicação e produto. Os 3 sócios haviam treinado durante anos para terem sucesso nesses 2 níveis. O problema foi que éramos bem treinados demais em matéria de comunicação e produto, e o sucesso foi não só grande demais como também rápido demais. Foi como se tivéssemos conectado uma mangueira de jardim a um hidrante. O negócio todo foi pelos ares assim que o sucesso internacional pressionou o sistema. Nossos pontos fortes foram anulados pelos pontos onde éramos fracos. O sucesso revelou nossas deficiências. Não conseguimos fortalecer os níveis, aspectos legais, sistemas e fluxo de caixa do triângulo DEI. A construção de um negócio bem-sucedido é bastante semelhante à construção de um automóvel. Um automóvel consiste em um sistema de sistemas. Existe um sistema elétrico, um sistema de alimentação, um sistema de freios, um sistema hidráulico e assim por diante. Se um dos sistemas quebrar, o automóvel para ou se torna perigoso. Imagine se alguém te pergunta se num automóvel, qual é o sistema importante. Eu não sei o que você responderia, mas eu acredito que todo sistema de automóvel é importante porque a falta de um é risco. Para construir um negócio bem-sucedido, tem que fazer um plano em relação às 5 tarefas do triângulo DEI e classifique-se em relação às áreas onde você é mais ou menos capacitado. Produto 2. Aspectos legais 3. Sistemas 4. Comunicação 5. Fluxo de caixa. Depois de fazer um plano das 5 áreas, o que você deve fazer é incluir na equipe alguém que tenha as habilidades que lhe falta. Essas pessoas poderá ter participação acionária ou ser um empregado, ou ainda um consultor. Ninguém consegue ser especialista em tudo. Ao planejar a empresa, você reunirá uma equipe e essa equipe deverá se encarregar de todas as 5 tarefas que garantam um sólido triângulo DEI. É por essa razão que a equipe é um dos componentes da estrutura do triângulo DEI. Capítulo 5. O dinheiro fala mais alto. Neste capítulo encontramos 2 lições. O dinheiro não fará de você uma pessoa rica. As loterias entregam frequentemente prêmios de milhões de dólares simplesmente porque há milhões de pessoas querendo ficar ricas por sorte. Acho interessante que esse processo de enriquecimento seja não só o mais arriscado como também o que oferece menos probabilidade de o camarada ficar rico. Como processo, ele não amplia de forma alguma sua inteligência financeira. Na verdade, a pouca inteligência financeira da pessoa costuma se revelar quando ela ganha na loteria. Por exemplo, Evelyn Adams, que ganhou na loteria de Nova Jersey não uma e, sim, 2 vezes, 1985 e 1986, recebendo um total de 5,4 milhões de dólares.
O dinheiro já foi todo embora e hoje Evelyn mora em um trailer. William Budpost ganhou 16,2 milhões de dólares na loteria da Pensilvânia em 1988, mas hoje sobrevive graças ao seguro social. Em um ano, Post acumulou $1 milhão de dívidas. Ele admite que foi tanto idiota quanto imprudente ao tentar agradar seus parentes. Hoje ele vive de uma aposentadoria de $450 e vales alimentação do governo. Lição 2: o processo é mais importante do que o objetivo. A maioria de nós já ouviu dizer que é importante estabelecer objetivos. No entanto, Pai Rico tinha uma ideia diferente em relação aos objetivos. Ele costumava dizer: os objetivos são importantes, mas o processo de consecução de cada objetivo é mais importante do que o próprio objetivo. Existem diferentes processos para se tornar rico. A razão de o processo ser mais importante do que o objetivo é que o processo determinará no que você se tornará para atingir seu objetivo. Por exemplo, você pode ficar rico por herança, mas a maioria de nós não sabe se vai ou não receber alguma herança, e pode ser muito difícil encontrar alguma pessoa rica que se disponha a adotá-lo. 2. Você pode ficar rico sendo avarento. O problema é que, se você ficar rico tornando-se avarento, você continuará sendo avarento quando o processo terminar e o mundo odeia sujeitos ricos e avarentos. Na verdade, os camaradas ricos e avarentos é que dão má fama às pessoas ricas. 3. Você pode ficar rico sendo um escroque. O problema é que você acabará sendo um escroque rico. 5. Você pode ficar rico por sorte. Existem muitas maneiras de ficar rico por sorte. Você pode ter nascido com algum talento excepcional, como muitos atletas e atores, pode ganhar na loteria ou já nascer rico. 5. Você pode ficar rico sendo um empreendedor inteligente. Para ser um empreendedor rico você precisa ser um empreendedor esperto. O motivo de eu gostar desse processo de ficar rico é que este exige que você seja esperto e tornar-se esperto é muito mais importante do que ganhar dinheiro. Se você perder o seu dinheiro, este processo o ensinará a recuperá-lo e tornar-se ainda mais esperto. E se você perdesse tudo? Um repórter perguntou a Henry Ford, que era bilionário, e se o senhor perdesse tudo? A resposta de Ford foi: eu recuperaria tudo em menos de 5 anos. Se você comparar a resposta de Henry Ford às respostas dos ganhadores na loteria, perceberá a diferença entre ficar milionário por sorte e ficar milionário por ter se tornado empreendedor. Antes de pedir demissão, Kiyosaki disse: se estiver pensando seriamente em ser empreendedor, um exercício interessante seria contratar um contador experiente que possa ajudá-lo com o orçamento proposto e a análise do fluxo de caixa previsto. O motivo de esse exercício ser importante é que ele lhe dará uma boa ideia do quanto custa montar e operar um negócio, mesmo que você não vá em frente com o produto ou o empreendimento. Elaborado o seu orçamento, você terá uma ideia do quanto terá que vender e do nível de comunicação necessário para que o negócio vá em frente.